Gente, vamos começar, porque já deu 6h30, pelo menos aqui no meu computador deu 6h30, e eu acho que, assim, é legal a gente começar na hora. Não consigo começar atrasada, é mais forte do que eu. A gente vai dando um tempinho, eu vou apresentar um pouquinho aqui a gente, quer dizer, a gente do projeto, né? E vou continuando dando permissão para as pessoas irem entrando, porque agora as pessoas estão entrando mais. Então, se eu parecer um pouco desconexa, é porque eu tô aqui no permitir, permitir, permitir que as pessoas estão entrando, tá? Então, qualquer coisa, fale. Bom, eu estou muito feliz porque esse é o primeiro evento do nosso projeto lá da UFMT, que é um projeto que começou recentemente, é o projeto Hermenêutica da Pandemia, Compreendendo e Transformando em Tempos de Exceção. É um projeto que tem como proposta ouvir e pensar, obviamente, né, as duas coisas estão ligadas, o impacto da pandemia sobre as mulheres, nós mulheres brasileiras. Então, a ideia dar espaço, dar voz para essas mulheres de diferentes partes do Brasil, de diferentes áreas. O projeto é bem abrangente, não é um projeto só de filosofia, ainda que eu, como coordenadora, seja da filosofia, não é um projeto voltado apenas, exclusivamente para as pessoas interessadas, ou professoras, ou alunos da filosofia. É um projeto que tem como objetivo escutar vozes bem variadas, bem diferentes. Vocês vão começar a perceber isso a partir dos próximos eventos. Esse, obviamente, é um evento com professora de filosofia, que é a Silvana Ramos, que é a nossa professora maravilhosa. Mas os próximos têm professora de filosofia, não, e mesmo nesse nós temos a Patrícia, que é de ciência política, né? Então, vocês vão vendo que a cara dos eventos é sempre essa. É de tentar fazer uma coisa, uma mistura de teoria e prática, a gente passa texto de leituras para vocês e tal, mas as leituras são mais para vocês acompanharem, quem tem interesse até para vir para o evento, ou depois de assistir o evento, ficou interessado, poder se aprofundar, isso é bom, isso é importante. E nós estamos abertos, estamos começando, então as sugestões são sempre bem-vindas, tá? Eu não poderia deixar de dizer o nome das queridas e maravilhosas organizadoras desse evento, que são as minhas alunas, parte do projeto. É um projeto, como eu estou dizendo para vocês, não só de filosofia, nós temos duas alunas da filosofia, que são a Gabriela e a Milena, mas temos duas alunas de fora da filosofia, que é a Paula e a Anne. A Paula é da ciência da computação e a Anne é de sistemas de informação. Então, hoje, aqui com a gente fazendo assessoria técnica, está a Paula e a Anne. Estão mexendo com essa coisa da gravação e tudo, elas estão nessa parte mais de assessoria do funcionamento. A Milena e a Gabriela vão participar com a gente lendo as perguntas de vocês, selecionando as perguntas de vocês e respondendo as dúvidas em geral do chat. A Gabriela vai ler as perguntas de vocês vão ter a oportunidade de ver a Gabriela, linda e maravilhosa que está. Ela vai ler as perguntas para a gente, dizer mais ou menos de quem fez as perguntas, né? E ler para a gente, para as professoras, para as convidadas poderem responder no final. O evento, eu já falei um pouco para vocês na própria descrição, mas vamos lembrar. Vamos começar com a professora Silvana falando na parte mais teórica, e depois a Patrícia vai entrar com os dados um pouco mais concretos das situações das mulheres no Brasil. Né? E aí a gente vai abrir para perguntas, certo? As perguntas de vocês, por favor, façam no chat. Não esqueçam de deixar as câmeras desligadas e o áudio. E qualquer problema que a gente tenha com conexão aqui, fiquem tranquilos e chequem o e-mail de vocês. Porque se a gente precisar mudar de plataforma, qualquer coisa que seja necessária, vai para o e-mail, tá? Então fiquem acompanhando por e-mail. Bom, o evento de hoje, que é o Mulheres na Pandemia, para mim é o primeiro evento e não podia ser melhor pensado do que foi por nós. Eu vou falar mesmo, porque eu achei maravilhosa a ideia, porque a professora Silvana, para mim, é uma professora que me marcou, foi por meio dela que eu tive mais acesso, me dediquei à leitura da Silvia Federici, que foi uma autora que me marcou muito e transformou o meu trabalho de uma forma geral. Eu vou falar eu inteira, que é a verdade, mas em relação ao trabalho foi uma inflexão, uma mudança mesmo, de tonalidade, de tudo. A professora Silvana vem de uma área próxima à minha, ela vem da fenomenologia, e já conheci o trabalho dela maravilhoso, e os trabalhos dela sobre a Federici são incríveis. Eu mandei para vocês como sugestão, vocês têm acesso. A Patrícia já é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? E para mim poder ter ela aqui, para estrear esse projeto que a gente está fazendo em parceria, né? Esse evento, o evento do projeto com Mulheres Eleitas, que é o projeto do LAPCOM, que é um projeto lindo em que a gente trabalha. Eu faço parte também. Mas a Patrícia é coordenadora, ela é a pessoa melhor para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem saber sobre Mulheres Eleitas. Então tá, espero que vocês estejam curtindo como eu. Estou muito feliz de ter vocês todas aqui, tenho certeza. E vamos lá. Olá, boa noite. Bom, não poderia ter
ser recebida de melhor maneira, tá? Fico muito contente, Luana, Patrícia, de estar com vocês e com todas vocês aqui. Eu acho que, enfim, toda a situação que a gente está vivendo é uma situação muito, muito desafiadora, muito reveladora de tanta coisa, mas se eu tiver que fazer um saldo positivo de tudo que a gente está vivendo, eu diria que eu tenho aprendido muito com as pesquisadoras, com as mulheres, tenho trocado muita experiência e isso tem sido um avanço para os nossos trabalhos sobre feminismo, tá? Em diversas áreas. Eu acho que isso vai ser um resultado pandêmico. E isso é tão interessante porque, ao mesmo tempo, talvez por causa disso mesmo, né? A pandemia serviu para trazer à tona todas os tipos de exploração e de vulnerabilidade a que as mulheres estão sujeitas, né? Então, se a gente olhar todas as pesquisas que estão sendo feitas com relação, por exemplo, que eu tenho acompanhado mais dos trabalhos das mulheres na academia, né, nas universidades, desde o número de a queda vertiginosa de submissão de artigos por parte das mulheres, o aumento da submissão de artigos por parte dos homens, né, a dificuldade que as mulheres estão tendo para ascender na carreira. E tudo isso, claro, se a gente olha concretamente o que está acontecendo, o que a pandemia fez, ela transportou o universo do trabalho para as casas, para os lares. E lá, a casa e o lar, né, é já um espaço de trabalho para as mulheres. Então, aquilo que a gente fala tanto, né, o acúmulo de uma, duas, três jornadas de trabalho que as mulheres vivem no seu cotidiano, ele ficou intensificado porque tudo acontece no mesmo lugar, né? Acontece no espaço do lar. O espaço do lar foi profanado pelo trabalho exterior e ele apareceu como trabalho, como espaço de trabalho, muito mais do que ele era visível anteriormente. Então a gente é como se a gente estivesse vivendo no nosso cotidiano e nos testemunhos que a gente ouve das colegas, das amigas, das outras mulheres, a gente está fazendo um grande laboratório sobre o que é acumular diariamente um número enorme de trabalho, né? E com a dificuldade, e aí eu digo pela minha experiência, eu tenho muita gente que está fazendo experiência de fazer diário, que sempre foi uma modalidade textual que as mulheres praticaram, né, ao longo da história, né? O que significa você estar em casa em contato direto com as exigências do trabalho doméstico. Você não tem aquele espaço de você sair de casa, deixei aquela louça, deixei aquelas coisas ali para arrumar, mas agora eu fui para a universidade. Aí vou ficar lá trabalhando, eu tenho essa distância espacial que me permite desligar um pouco a atenção daquele trabalho, né? E depois eu volto e vejo como resolvo. Não, você está ali o tempo todo com todas as demandas simultaneamente te chamando, exigindo o seu trabalho. Bom, eu fiz toda essa introdução, né, para dizer o seguinte: nesse contexto, fazer uma leitura de Silvia Federici é assim uma coisa, é um impacto mesmo sobre a vida da gente, porque o que o que ela diz, as análises que ela faz, de maneira nenhuma a gente consegue receber como se fosse uma coisa simplesmente teórica, sabe? As descrições que ela faz, as análises, a compreensão que ela tem de que tudo aquilo que diz respeito ao reprodutivo é trabalho, né? Isso nos toca muito profundamente, porque a primeira impressão que a gente tem, pela ideologia, pela cultura, por uma série de razões, né? A primeira apreensão que a gente tem da vida das mulheres no lar, que é engravidar, ter filhos, cuidar dos mais velhos, cuidar da comida, cuidar dos doentes, educar as crianças, manter a limpeza, fosse uma coisa que acontecesse naturalmente e que não precisasse ser teorizada como trabalho, né? Como trabalho, como aquilo que demanda tempo,
técnica, atenção, organização, como se não fosse alguma coisa construída, né? Tem um texto da Angela Davis, que vocês já devem ter lido, né, sobre a obsolescência do trabalho doméstico. É um texto lindíssimo que está lá no Mulheres, Raça e Classe. E uma coisa muito interessante que ela frisa na sua análise, a Angela Davis, sobre o trabalho doméstico, é a sua invisibilidade, né? Ela diz assim, o trabalho doméstico é um tipo de trabalho que, se você faz, ninguém vê. Ele só aparece no seu produto, no seu resultado, quando ele não é feito, quando está tudo bagunçado, quando não cuidou do filho, quando não foi para a escola, né? Aí ele aparece. O trabalho doméstico não tem visibilidade. E a questão da visibilidade é uma questão muito importante socialmente, porque aquilo que não é visível acaba não recebendo valor, né? Então, esse trabalho ele é invisível na sua própria... Esse tipo de trabalho ele é invisível de maneira imanente. E isso já aparece como um empecilho para que ele possa aparecer socialmente como alguma coisa que possa conferir status, reconhecimento, valor social e também valor econômico para quem executa esse trabalho. Bom, acontece que, óbvio, a gente poderia fazer uma história de toda a humanidade tentando pensar em cada momento histórico como é que se deu, quem se responsabilizou pelo trabalho doméstico, né? Quem se responsabilizou pela maternidade e cuidado dos filhos, quem se responsabilizou pelo cuidado dos doentes, etc. Não é? Isso é um trabalho teórico a ser feito, uma investigação a ser feita. Mas se a gente lê a Silvia Federici e vai lá para os textos dela, né, especialmente para o Caliban e a Bruxa, que eu vou tratar bastante aqui, a gente vai perceber que a Silvia Federici tem um interesse muito claro em pensar o que ela chama de produção da mulher, o aparecimento da mulher moderna. Ela quer fazer uma espécie de gênese da mulher moderna. Ela quer fazer, portanto, uma espécie de gênese do próprio patriarcado moderno. Não é? Ela quer fazer a gênese da exploração e da dominação das mulheres no contexto da modernidade que coincide com a forma capitalista, né, de produção. Tá? Então, eu estou começando por aí porque vocês sabem o conceito de patriarcado é um conceito muito controverso. Né? Ele é muito controverso porque sempre que a gente produz um conceito, quem é filósofo, né, sempre está atrás do rigor no tratamento dos conceitos. Então, quando a gente elenca um conceito, fala de um conceito, a gente tem que ser capaz de dizer com precisão que ele abarca, né, a que ele se refere. O conceito de patriarcado ele tem um problema, porque ele pode ser entendido de uma maneira muito generalizante. Patriarcado é todo o contexto social em que há a dominação das mulheres pelos homens. Muito bem, então o conceito de patriarcado nesse sentido poderia valer para qualquer sociedade, para qualquer forma de produção. Então não importa se a gente está lá na Grécia, eu vou encontrar o patriarcado. Se eu estiver na Idade Média, eu vou encontrar patriarcado. Na Renascença, vai encontrar patriarcado. Bom, isso não interessa muito do ponto de vista analítico, usar esse conceito dessa maneira tão solta, tão esgarçada, porque a gente acaba tendo uma possibilidade de compreensão mais fina das sociedades muito pequena se a gente trata esse conceito dessa maneira, né? Como é que a Silvia Federici absorve esse conceito? Interessa a ela mostrar como é que o patriarcado funciona dentro do contexto capitalista, na modernidade. Tá? Então ela não está interessada
com a produção de mercadorias e a exploração do trabalho livre, né, no sentido de que o marxismo se preocupou em mostrar como se formou a classe proletária como uma classe cuja força de trabalho é explorada para que as mercadorias produzidas por essa classe, né, produzissem também lucro que seria absorvido, né, retido, explorado por aqueles que são donos dos meios de produção. Né? Isso está errado? Claro que não, evidentemente que não. Né? O trabalho livre, a exploração do trabalho livre é um acontecimento moderno e é um acontecimento do modo de produção capitalista. Sobre isso não há nenhuma dúvida. Agora, o que a Silvia Federici vai trazer à tona? Ela vai dizer, não existiria exploração do trabalho livre e produção de mercadoria se não houvesse, na base de funcionamento de todo o sistema capitalista, a exploração do trabalho não remunerado das mulheres. Então, você tem um trabalho remunerado, explorado, que é a produção de mercadorias, pela classe proletária, mas você tem um trabalho explorado e não remunerado e controlado pelo salário daqueles que são remunerados, que é o trabalho das mulheres. Então, todo esse universo de trabalho, que é o trabalho de fazer filhos, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do alimento, cuidar da saúde, cuidar da organização da casa, a organização da vida, a educação, né? Todo o cuidado psicológico que se tem com as crianças. Tudo isso, não é, foi retirado, invisibilizado como trabalho e não foi remunerado. Não é remunerado. Agora, a Silvia Federici vai dizer o seguinte, vamos fazer as contas. Esse lucro, né, que o capitalismo produz, ele é um lucro que soma o trabalho remunerado e explorado do trabalhador livre, mais o trabalho das mulheres no universo do cuidado. Tá? Então, essa é, digamos, é o grande eixo de análise da Silvia Federici. Eu vou fazer uma análise do capitalismo, mas vou mostrar que tem uma série de trabalhos lá que sustentam o sistema, sem o que o sistema não funcionaria, né? Sem o que essa máquina não funcionaria, e, por incrível que pareça, embora a máquina não funcione sem esse trabalho, isto não é considerado nas análises do capitalismo, não é considerado seriamente. Então, ela traz isso à tona, é preciso fazer uma história, uma gênese da mulher moderna e mostrar a que tipo de trabalho, como é que foi feita a divisão generificada do trabalho na sociedade moderna no contexto do capitalismo. E como as mulheres ficaram sobrecarregadas porque elas arcam com um trabalho não remunerado e ainda realizam trabalho explorado. Né? Elas realizam as duas coisas. Elas estão sujeitas a essa dupla exploração. Isso para a gente não falar da exploração do trabalho afetivo, etc. E aí você vai repartindo, né? Mas, em primeiro lugar, a Silvia Federici está pensando o trabalho reprodutivo e o universo desse cuidado com a vida, a produção e a manutenção da própria vida, que dentro da sociedade capitalista tornou-se um trabalho generificadamente repartido, porque são as mulheres que se responsabilizaram por isso. Tá? Muito bem. Então, se trata, para Silvia Federici, de fazer a história do capitalismo, incluindo na sua história o processo pelo qual essa nova divisão do trabalho se deu. Tá? Claro, né, se vocês já leram os antropólogos, né, a gente vai no estudo de outras sociedades, de sociedades originárias, de sociedades que não existem mais, a gente sempre vai encontrar, em alguma medida, uma divisão sexual do trabalho. Tá? Isso não significa, de novo,
que a Silvia Federici vai fazer uma análise e que desafios práticos isso põe também. Porque, por exemplo, ela tem muitos momentos, né, tanto de descrição da sua própria experiência nas lutas feministas, mas também teorizando essa possibilidade, ela fala, por que a gente nunca conseguiu, e agora está, aos poucos, está se desenhando esse universo de luta, né? Mas o que significaria conseguir fazer uma enorme greve internacional das mulheres? Né? Óbvio que o sistema pararia. Por que é importante para Silvia Federici mostrar essas linhas de luta? Porque isso explicitaria para todas as sociedades e para as pessoas que as mulheres estão lá trabalhando e que se elas param, as máquinas param, a grande máquina para, né? A grande máquina, a grande engrenagem do capitalismo para. Tá? Folga econômica suficiente para ir às ruas e fazer uma luta política, né? Porque o tempo que sobra é completamente absorvido por esses outros trabalhos que não são remunerados, tá? Então, assim, é uma chave de leitura da Silvia Federici. Significa, só queria fazer uma pequena observação, que isso dá conta de todas as possibilidades de análise do que significa ser uma mulher moderna, né? Da existência da mulher moderna? Claro que não. Claro que a maternidade tem muitos outros significados que também podem ser analisados. Mas a análise da Silvia Federici, ela tem uma precisão teórica. Ela vai ser feita a partir disso. E mesmo no caso do trabalho afetivo, não é? Ela vai pensar esse trabalho como, ela vai pensar isto como uma função social, não é? Assumida pelas mulheres. Um sorriso das mulheres é quase uma exigência no trabalho. A mulher não pode estar mal-humorada, porque ela tem que criar um ambiente agradável. Isso é trabalho, sabe? Isto é trabalho. Né? O homem pode chegar xingando todo mundo. Por que isso é só uma questão cultural ou do ponto de vista psicológico? Não, isto é trabalho. Para que você mantenha o ambiente de trabalho funcionando, você tem que ter lá umas pessoas que não tenham aquele lugar, apesar de chato, de o serviço não ser legal, etc., que mantenham aquele ambiente agradável. E aí as mulheres têm que estar bem vestidas, sorrindo, etc. Tem um trabalho afetivo que as mulheres realizam constantemente. Alguém paga por isso? Não. Tá? Não paga. E se pagam, aí fica naquela zona, né, naquele território marginal da sociedade, né, as zonas marginais da prostituição, que são zonas de vulnerabilidade extrema e de nenhum reconhecimento. Muito bem. Dito isto, eu queria falar um pouco, fazer um pouco assim, um panorama mais preciso das estratégias que a Silvia Federici usa para refazer a sua história. Então, é como se a Silvia Federici falasse, então, muito bem, eu vou fazer uma história marxista, feminista do capitalismo. Como se ela dissesse isso. Eu vou mostrar como é que surgiu o capitalismo. E aí, o que ela vai encontrar lá no nascimento do capitalismo? Ela vai dizer, bom, primeiro eu encontro um antes. Encontro um antes. Século XV, XIV, XV. Esse antes é o quê? É um momento, ela está falando de Europa, né? É um momento que está acontecendo o quê? Ela diz, muitas revoltas dos servos em relação aos senhores. Mundo medieval. Estamos ainda no modo de produção feudal. Como é que se dão essas lutas? Bom, essas lutas são pela garantia dos espaços comuns, das propriedades comuns, das terras, do uso das terras, são lutas por direitos, né? São lutas jurídicas, portanto, por direitos, garantia de direitos, para que eu possa, não é? Que aquilo que me é assegurado continue sendo assegurado no tempo, com uma expectativa de futuro, porque está garantido na lei.
Então tinha uma luta por direito se dando. E tinha uma luta política mesmo, de organização. E ela vai dizer, especialmente dos trabalhadores no campo. E aí é mais uma birra dela com o marxismo, que o marxismo tende a privilegiar suas análises, né, do trabalho nas fábricas e nas cidades, portanto. E ela vai dizer, bom, ali tem todo um universo de luta política que é realizado e que é luta organizada dos trabalhadores no campo. E ela diz, nesse contexto, as mulheres têm um papel enorme. Elas têm um papel enorme. E elas têm, e aí ela começa a fazer uma análise, né, de como é que é o trabalho dessas mulheres. O que são essas mulheres? Ela diz, bom, essas mulheres, elas têm muitas funções, porque o espaço do oikos, do econômico da casa, ele não é ainda tão reduzido como se tornou na modernidade, né? É um espaço em que acontece manufatura, então acontece produção, as pessoas criam os animais, tiram a lã, fazem o tecido, desenham as roupas, fazem as roupas, as pessoas fazem o pão, as pessoas fazem pequenos trabalhos de atendimento, as mulheres conhecem as ervas, elas podem, vejam a importância da terra, né? A importância de você ter florestas que são de acesso comum. Então, as mulheres podem ir até as florestas, pegar as ervas medicinais que elas têm de conhecimento de gerações, é um conhecimento das mulheres, então elas pegam as ervas, elas sabem dar um tratamento para essas ervas, para retirar de maneira mais eficaz a sua potência curativa. Então as mulheres têm domínio medicinal, né? Elas têm domínio, elas têm um conhecimento químico, né? Se a gente vai estudar a história das ciências, as primeiras grandes químicas farmacêuticas foram as mulheres, essas mulheres da Idade Média, que faziam isso, que tinham esse conhecimento, né? Conhecimento que você vai encontrar em outras sociedades que têm contato direto com as plantas. Então, é como se ela dissesse assim, do ponto de vista do trabalho, o universo de atividades, a quantidade de conhecimentos que essas e a organização, porque as mulheres faziam muitas coisas em coletivo, né? Tudo isso fazia com que o universo da praxis das mulheres na Idade Média, nesse período, fosse muito mais amplo do que se tornou com o início do capitalismo. Então, o que houve na passagem do feudalismo para o capitalismo foi uma contenção, para usar a palavra que a Silvia Federici usa, uma contra-revolução necessária para se conter o avanço de uma classe social, os pobres da Europa, né, que estavam se organizando em torno de direitos e de práticas que lhes davam autonomia, tanto de conhecimento, de uso de materiais, né, de domínio sobre os meios de produção, sobre o cuidado deles próprios. Então, era preciso conter isso, porque isso era uma força política. E onde é que a Silvia Federici vai encontrar o elemento, o acontecimento histórico que vai fazer essa contenção de maneira absolutamente cruel? Ela vai dizer, isso vai acontecer, vai ser institucionalizado e organizado por uma aliança de classe, a burguesia ascendente, né, que queria privatizar os bens e a aristocracia, eles se uniram para conter os pobres, né, para conter as lutas que aconteciam no campesinato e que eram muitas vezes lideradas por coletivos de mulheres. Para conter isso, né, acendeu essa nova forma de produção que foi o capitalismo, e a contenção se deu através da caça às bruxas. Então, a caça às bruxas, para Silvia Federici, não é um acontecimento ocasional, não é um acontecimento qualquer, não é um acaso que ele tenha se dado. A caça às bruxas foi a maneira pela qual as classes dominantes conseguiram
conter as lutas camponesas, domesticar os trabalhadores, expoliá-los de seus meios de produção em modos de vida, em modos de organização, não é? Isolá-los, portanto, espalhá-los, não permitir que eles pudessem fazer ações conjuntas, e assim instaurar uma nova forma de produção, que permitisse ao mesmo tempo a exploração econômica e o controle social e político dessas pessoas. Tá? Bom, a Silvia Federici vai levantar muitos documentos a respeito desse acontecimento e ela vai enfatizar um aspecto que é um aspecto hoje muito discutido. Eu vou falar um pouquinho dele agora. Um aspecto muito discutido pelos teóricos do neoliberalismo, né? Porque, evidentemente, a gente sabe que a exploração do trabalho é uma forma de lucro que atravessa a forma de produção capitalista, né? Isso é evidente. Agora, dentro da teoria marxiana, você tem essa forma de exploração e você tem uma outra forma de exploração que o Marx chamou de acumulação primitiva do capital. Significa o que em termos muito gerais? Significa que lá no nascimento do capitalismo, o capitalismo teve, não é, para que se formasse a classe detentora dos meios de produção e da riqueza, e a classe daqueles que só têm a sua força de trabalho para oferecer, para que houvesse essa divisão social e de riqueza, foi necessário que se acumulasse capital de um lado. E esse capital não se acumulou inicialmente, originalmente, pela exploração do trabalho, mas por expoliação pura e simples. Arrancando, saque, né? As frases os termos que o Marx usa para descrever isso são muito contundentes. Ele fala, é sangue, é saque. Onde a gente vê esses acontecimentos se dando de forma mais plena e que o Marx teoriza, está lá no Capital. A gente vê na exploração das colônias. Todo o processo colonial foi um processo de acumulação primitiva no capital. Era chegar no lugar, né, invadir, dizimar as populações locais, no máximo escravizá-las quando não são dizimadas, para que elas tirem a riqueza daquele solo que tiver ali, eles vão saqueando. Isso é a acumulação primitiva do capital. Né? Isso acontece ali do 15 no 16, no 17. Ao mesmo tempo, diz a Federici, em que está acontecendo essa expoliação, esse saque, né, para que se acumulasse riqueza nas mãos de uma classe e o sistema começasse a funcionar, está acontecendo também uma acumulação primitiva que é simultânea à nova divisão generificada do trabalho. Né? E a Silvia Federici vai dizer, vamos ver o que aconteceu com as mulheres. O que simultaneamente a essa caça às mulheres, que foi a queima das bruxas, trouxe para a vida das mulheres. E a Silvia Federici vai analisar cada um dos pontos. Ela vai dizer, as mulheres tinham muito mais autonomia em relação à reprodução, por exemplo. Todo o trabalho de reprodução era feito por parteiras, era um cuidado que as mulheres exerciam uma em relação às outras. Elas tinham um conhecimento acumulado que era transmitido de geração em geração a respeito de métodos anticoncepcionais. Então, elas tinham um controle autônomo a respeito da reprodução. Elas reproduziam, tinham uma certa capacidade, não é, de evitar a concepção, se não quisessem, e se acontecesse a concepção, elas tinham condições para tratar disso. O que a modernidade fez com isso? Isso para não falar das outras profissões que eu já citei para vocês. Claro que tudo isso foi proibido, né? Todas as formas de manufatura foram arrancadas dos trabalhadores, eles foram expoliados das terras comuns, que eles não poderiam frequentar mais. Então, se passa uma cerca aqui nessa terra que antes era comum, eu não posso entrar mais, pegar as ervas medicinais
exercer o conhecimento e as práticas que eu tenho. Isso é uma forma de usurpação, de saque, e, portanto, é um dos caminhos que a acumulação primitiva do capital seguiu nesse período. Isso atingiu diretamente a vida das mulheres. O que aconteceu com a reprodução? Ao invés de ela ser controlada, né, e exercida sob os conhecimentos das mulheres, ela aos poucos passou a ser controlada pelos conhecimentos da ciência moderna nascente, de controle da natureza, e a figura das parteiras, aos poucos, foi sendo substituída pela figura do homem médico. Não é? Aqui você tem um processo de usurpação de conhecimento, de autocontrole de um processo que acontece naquele corpo feminino, e você tem uma alienação, né, dos processos nesse corpo. Porque quem tinha o controle e o conhecimento sobre isso eram as mulheres. Com a modernidade, elas perdem esse controle, e quem sabe sobre o que se passa no corpo delas e o que pode se passar ou não pode se passar são os homens, que são médicos, e é o Estado. Né? E é o Estado. Muito bem. Narrando tudo isso e contando tudo isso, então a Silvia Federici diz, olha, por isso que os personagens do livro são o Caliban, que é a figura da revolta colonial, né? O eixo colonial da acumulação primitiva do capital, e a bruxa. A bruxa é o outro ponto cego, né, da leitura marxista, de processos de acumulação primitiva do capital. A bruxa simboliza a sua condenação, a sua demonização, simboliza um processo muito complexo que durou séculos, de espoliação das mulheres, dos seus saberes antigos, e de transformação nessa mulher, desta mulher que antes tinha uma certa autonomia em relação aos seus afazeres e ao seu corpo, e à sua própria sexualidade, inclusive, né? Uma transformação dessa mulher em alguém que só pode existir socialmente na dependência do homem e do Estado. Então, agora, quem decide sobre a vida das mulheres é o Estado. A gente acha estranhíssimo, né, que as decisões contraceptivas, por exemplo, sejam da alçada do Estado. Bom, isso tem uma história, né? Tem uma história, tem um momento em que as mulheres deixam de ter autonomia em relação ao seu próprio corpo, sobre o que acontece com eles, e elas dependem de uma instância que se impõe sobre elas. Bom, a Silvia Federici vai fazer né, último ponto que eu vou tratar para vocês. Ela vai dizer, bom, a gente poderia dizer que isso foi história, né? Isso foi, como Marx tende a analisar, o processo de acumulação primitiva e, portanto, de exploração e de mão forte do poder soberano sobre o cidadão, sobre a cidadã, no caso, né? Que isso foi alguma coisa, ou seja, que está lá na gênese do capitalismo, elas são as nossas ancestrais, né? A Silvia Federici vai dizer, não é bem assim, não é bem assim. Porque se a gente faz uma análise do capitalismo hoje, especialmente com o que está acontecendo com o neoliberalismo, a gente vai encontrar um capitalismo que funciona e depende para o seu funcionamento de processos continuados de acumulação primitiva do capital. Então, constantemente, as mulheres estão sendo exploradas nesse sentido, no sentido de arrancar delas os seus direitos, né? De usar a lei simplesmente para reprimi-las, para aliená-las de qualquer possibilidade de autodeterminação. Então, os processos de acumulação primitiva, eles continuam acontecendo ao longo do desenvolvimento do capitalismo, segundo a Silvia Federici, e eles atingem especialmente as mulheres. Quando a gente olha a sociedade e analisa a sociedade capitalista do ponto de vista da experiência das mulheres,
que a gente vê isso acontecendo, né? E ela vai dizer todos os processos que agora sobre que o neoliberalismo avança. Ele avança principalmente, né, por aquilo que resta de comum ainda. Então, a exploração, a privatização da água, a privatização das florestas que ainda restam. Esses avanços, a privatização das sementes, né? Esses avanços, eles atingem diretamente as mulheres, especialmente as mulheres mais pobres do mundo, né? Tem uma passagem da Silvia Federici que ela diz, eu vou ler para vocês, é uma passagem que eu cito lá no meu ensaio, né, Mulheres e Gênese do Capitalismo, que infelizmente ele ficou sem muita revisão, mas quem quiser visitar, eu faço uma análise mais detalhada de tudo isso que eu estou falando aqui, né? Mas tem uma passagem que está na página 341, em que ela vai dizer isso. Só explicando uma coisa para quem quiser estudar isso mais profundamente, para além do que a gente tem tempo para discutir aqui. Tem muita discussão sobre, enfim, o que significa a acumulação primitiva do capital em Marx, né, no Capital. Mas a gente lendo o próprio Marx, a impressão que se tem é que esse processo realmente está lá na gênese do capitalismo, e que depois o que prevalece é a exploração do trabalho mesmo, né, do trabalho livre. E alguns autores vão discutir isso. Não, o capitalismo precisa desses dois modos de exploração, né? A Rosa Luxemburgo, por exemplo, ela defende isso, né? O David Harvey, outro autor que defende isso, mais recente. Então, o capitalismo, ele é como se eles dissessem assim, de verdade mesmo, esse modo de produção, para se sustentar, ele nunca se separa de ações bárbaras de exploração pura e simples, de saque, né? Bom, esse a Silvia Federici se alinha a esse tipo de leitura, tanto do Marx quanto do capitalismo, ou seja, a ideia de que a exploração capitalista não é só uma exploração do trabalho assalariado, ela periodicamente o aprofundamento de processos de acumulação primitiva do capital. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, agora a gente está vivendo isso, um grande processo de perda de direitos, você arranca os direitos dos trabalhadores do mundo inteiro. Isso é um movimento claro de acumulação primitiva do capital. Você facilita a exploração, você se apropria da riqueza, pura e simplesmente, né? Sem passar pelo trabalho. É um saque, tá? É uma forma de saque. Isso é um lado da questão. A outra questão que a Silvia Federici levanta é o seguinte: obviamente que o sistema depende que as mulheres continuem exercendo um trabalho não remunerado. Ele depende disso. Então, você precisa de mecanismos de normalização dos comportamentos femininos para que as mulheres pacificamente continuem exercendo funções não remuneradas e sem qualquer reconhecimento social, né? Muito bem. Ela vai dizer o seguinte: isso tudo depende de uma série de processos de demonização da sexualidade feminina, de repressão dos comportamentos pela lei, pela punição. Ela vai dizer a domesticação das mulheres nunca foi separada da violência, inclusive da violência sexual. É por isso que o capitalismo tende sempre a ser tolerante com a violência que incide sobre as mulheres, porque a sua domesticação depende desses processos, né? E aí é toda a discussão dela com Foucault, que eu não vou desenvolver muito aqui, mas só para ela diz assim, olha, seria preciso fazer uma outra história da sexualidade, né? Para dizer que realmente as estruturas de poder, o modo, os dispositivos de poder, tal como eles se organizaram na modernidade, criaram a mulher moderna, mas não basta para isso seguir a história da sexualidade que o Foucault fez.
Não que ela seja falsa ou que ela não tenha pertinência. Ela tem, assim como Marx tem a sua maneira, um ponto cego, que é não mostrar que a normalização dos comportamentos dos homens se deu por processos diferentes da normalização do comportamento das mulheres. E aí, assim, é super interessante toda a iconografia, né, as imagens que ela recupera, os documentos que ela recupera nos livros dela, tanto no Caliban e a Bruxa, quanto as referências que estão lá no ponto zero da Revolução, que são referências para dizer, olha como se construiu uma imagem demoníaca da sexualidade feminina, quase que tornando necessária a sua repressão, né? E tornando castigável pela violência o seu descontrole, tá? Essas duas experiências, a experiência da exploração do trabalho, né? Da alienação do próprio corpo e da demonização da sexualidade, são as marcas principais que estão nos processos de caça às bruxas. E ela vai dizer, esses processos continuam em andamento na nossa vida, na vida das mulheres de hoje, né? Por outros mecanismos, mas nos seus traços principais, eles continuam sendo os mesmos. As mulheres de hoje, como as mulheres de outrora, estão sujeitas à demonização do seu comportamento sexual, à alienação dos seus corpos, elas não têm direito de decidir sobre o que acontece nos seus próprios corpos, tanto no que diz respeito a processos contraceptivos, quanto aos processos da própria reprodução, não é? Elas perderam o controle social sobre isso. E isso foi ou para a medicina e para o Estado, né? E elas estão sujeitas a processos cruéis de violência. Então, as mulheres mortas em fogueiras é uma imagem horrível, né? O suplício das mulheres. As mulheres mortas em fogueiras, esse signo que abre, que dá nascimento ao capitalismo, né? Mostra que as mulheres vão estar durante todo o processo histórico em que o capitalismo prevalece como forma de produção, sujeitas à violência. Tá? Então, para terminar minha exposição, eu vou ler essa passagem do 341, porque a Silvia Federici vai falar várias vezes como é que não prestaram atenção que, né, no começo do capitalismo praticou-se durante pelo menos 2 séculos a caça incessante às bruxas em que elas eram queimadas em público, né? E isso por conta dos seus saberes. Pensem assim, o que são as marcas, mesmo nos filmes da Disney, né? O que ficou para a gente de signo de que uma mulher é uma bruxa? Bom, ela tem um caldeirão com uma colher de pau e uma vassoura. São coisas que você poderia encontrar na casa de qualquer mulher, de qualquer pessoa, né? De qualquer mulher. Não são elementos a priori criminalizantes. Qual o crime? Ah, tinha uma vassoura, um caldeirão, umas ervas que estavam sendo ali maceradas e cozidas para produzir alguma poção. Bom, isso em si mesmo não tem nada de criminoso. E, no entanto, muitas mulheres foram mortas por isso, né? O Foucault tem uma leitura interessante disso, com a qual a Federici não discordaria, né? Da passagem do mundo medieval para o mundo moderno, capitalista, muitas das coisas que eram feitas sem nenhuma preocupação da lei com isso, em proibir, permitir, etc., eram simplesmente costumeiras, passaram a compor campos de ilegalidades e passaram a ser, portanto, proibidas e passíveis de condenação, né? Então, essa figura da bruxa é a figura da mulher anterior que fazia essas coisas naturalmente. Ela ia à floresta, ela entrava nesse espaço que foi cercado, privatizado, ela pegava essas ervas e produzia um conhecimento, né? Às vezes produzia poções com conhecimento herdado, isso era uma coisa naturalmente
socialmente compartilhado entre as mulheres, tudo isso que era feito anteriormente passou a ser criminalizado, porque um novo campo de legalismos foi cercado, né, e normatizado. Tá? Muito bem. E esse cercamento das mulheres que continua operando na nossa vida. Então, vou terminar agora lendo esse trechinho da Silvia Federici, e ela diz assim: assim como atualmente, ao reprimir as mulheres, as classes dominantes reprimiam de forma ainda mais eficaz o proletariado como um todo. Então, é uma estratégia, reprimir as mulheres, porque você segura a base social, dá um lugar para o homem, porque ele tem algum tipo de domínio, o domínio sobre as mulheres, né? Então, é uma estratégia do capitalismo, reprimir as mulheres para melhor reprimir o próprio proletariado. Instigavam os homens que foram expropriados, empobrecidos e criminalizados a culpar a bruxa castradora por sua desgraça e a enxergar o poder que as mulheres tinham ganhado contra as autoridades como um poder que as mulheres utilizariam contra eles, esse poder organizacional das mulheres, que aparece socialmente, é transformado socialmente numa ameaça, especialmente uma ameaça para os homens. Então, os homens passam a ter medo das mulheres, como se o foco delas fosse destruir e manipular seus pares proletários, e não o poder, e não o poder. Todos os medos profundamente arraigados que os homens nutriam em relação às mulheres, principalmente devido à propaganda misógina da igreja, foram mobilizados nesse contexto. As mulheres não só foram acusadas de tornar os homens impotentes, mas também sua sexualidade foi transformada num objeto de temor, uma força perigosa, demoníaca, pois se ensinava aos homens que uma bruxa podia escravizá-los e acorrentá-los segundo sua vontade. Então, esse medo das mulheres, né? Esse medo do feminismo, essa coisa demoníaca, suja, perigosa, que aparece na luta das mulheres, como uma ameaça à ordem social. Evidentemente que ela é uma ameaça, mas não nesse sentido que foi construído dentro do imaginário social, não é? Muito bem. Toda a regulação do sistema depende, portanto, né, a sua calibragem, a continuidade do seu funcionamento, os lucros de que depende, todo esse funcionamento precisa, portanto, da exploração e da repressão das mulheres, desses dois elementos, né? Esses dois elementos não funcionaram apenas paradigmaticamente. No caso da caça às bruxas, eles continuam funcionando hoje. E é necessário que eles continuem assim para que o sistema continue a funcionar, né? Daí, isso é mais uma tese forte dos livros da Silvia Federici, o laço profundo que une a luta das mulheres de hoje à resistência das bruxas de outrora, né? A mesma luta conta pelas formas de trabalho, pela autonomia com relação aos seus corpos, pelo domínio com relação à reprodução e mesmo à contracepção, pelo uso das ervas, pelo reconhecimento social do cuidado. Tudo isso já estava lá na luta das bruxas, significou a sua repressão fortíssima para que o capitalismo se instaurasse e reorganizasse a sociedade, né? Dividindo homens e mulheres, dividindo de maneira, né, pelo gênero, as funções e os trabalhos, e mantendo, né, as mulheres sob o domínio dos homens e do Estado. Tá? Não significa, só para fechar, que a Silvia Federici está dizendo que os homens não são explorados pelo capitalismo, não é isso. O que ela está tentando mostrar é que há papéis especificamente femininos nesse contexto, e que as leituras
tanto da modernidade quanto do capitalismo, do modo de produção capitalista, tendem a não enxergar isso como um fator essencial, sem o qual a gente não compreende o funcionamento do capitalismo como um todo e a modernidade como um todo, tá? É isso. Termino aqui a minha exposição. Então, eu tô aqui já, só não bati palma porque tava com a câmera desligada. E terei que todo mundo em casa e eu tava batendo palma e também não pode ligar o vídeo. Mas vamos agora então para. Vamos deixar as perguntas para o final, como eu conversei um pouquinho com vocês no início, porque aí a gente faz as perguntas para as duas, e as duas têm a oportunidade de se colocar, porque tem muita coisa que vale para as duas, vai valer para as duas, é claro. E então vamos entrar agora com a fala da Patrícia, que vai trazer para a gente dar uma contextualizada nessa situação geral, dessa gênese bem geral das mulheres no sistema, assim, na sociedade capitalista ocidental, que ficou bem geral e teórica na parte que a gente trouxe agora com a professora Silvana, e agora a gente vai dar uma contextualizada para a nossa questão brasileira, para que a gente possa fazer perguntas ligando essas duas coisas, a teoria, que abrange bem mais gente, e a prática, que é a gente, nós mulheres brasileiras, né? Então, vamos lá, Patrícia. Brilha aí. Opa! Obrigada, Luana. Queria agradecer aqui antes de começar o convite da Luana. É um prazer estar aqui com tantas mulheres guerreiras que estão aguentando uma aula numa sexta-feira à noite. Isso só é mais uma evidência da nossa vontade, né, de estar junta e de compreender as questões, pensar juntas em soluções, com a ajuda, né, orientação de pessoas tão maravilhosas quanto a professora Silvana. Adorei a exposição, aprendi muito. Eu e minha mãe ficamos aqui conversando sobre a apresentação e aprendemos muito. Minha mãe é professora também e tem muita coisa nova que a gente está levando da fala da professora Silvana. Então, muito obrigada pela exposição. A minha fala vai ser bem breve. Eu acho que o intuito da minha fala aqui, para complementar uma exposição tão profunda e ampla quanto a da professora Silvana, é apontar de uma forma concreta, ou seja, a partir de dados, como que todas essas questões que ela apresentou da divisão sexual do trabalho, da violência sobre os corpos das mulheres, do saque dos conhecimentos das mulheres, das desigualdades de forma geral, que foram se desenvolvendo, se modificando, se aprofundando ou se suavizando com o passar dos séculos, como que essas desigualdades se materializam hoje e, em especial, nos tempos de pandemia. Então, acho que a ordem foi absolutamente acertada, porque a professora Silvana ofereceu os insumos teóricos, históricos, filosóficos, que a gente consegue utilizar, instrumentalizar para dar algum sentido para os dados que eu vou apresentar aqui. Então, a ideia é falar bem rapidamente, 15 minutos, justamente para indicar e para identificar onde que essas desigualdades se materializam. Eu vou compartilhar minha tela. Alguém me avise, por favor, se ela não estiver visível. Pode deixar, estamos aqui de olho. Bom, eu acho que um bom ponto de partida para a gente juntar teoria e prática são essas duas tabelas do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A tabela 4, ela mostra para a gente o número de pessoas contaminadas por faixa etária e por sexo. E a tabela 8, a mesma coisa, porém em relação aos óbitos.
Então, vocês observem aqui que, considerando todas as síndromes respiratórias agudas graves, se a gente olha somente para a primeira coluna, que é o Covid-19, da tabela 4, dá para ver que as mulheres são menos contaminadas do que os homens, né? Tem aí quase 150 mil contaminados a partir de estatísticas oficiais, né? É importante ressaltar que existe uma grande subnotificação. Mas vamos trabalhar com os dados oficiais, que é o que a gente tem. Em oposição a 111 mil mulheres contaminadas. Então, a gente já verifica que, em termos de contaminação, as mulheres são menos contaminadas do que os homens. Vamos dar uma olhadinha agora na tabela 4. É legal ver que essa diferença fica ainda mais aprofundada, né? Os homens são quase 53 mil das pessoas que morreram por Covid e as mulheres 38 mil, né? Então, os homens se infectam mais e falecem mais de Covid do que as mulheres, esses são os dados brasileiros, mas o mesmo padrão é identificado em boa parte do mundo, tá? A minha tabela, a minha pronto, tá, desculpa, tinha congelado. Bom, mas considerando que as mulheres se contaminam menos do que os homens, por que que a gente vem falando tanto de impactos desproporcionalmente negativos sobre as mulheres, né? A ONU Mulheres Regional da América Latina e do Caribe, lá no começo da pandemia, em março ou abril, já lançou um pedido, né, um clamor a todos os governantes do mundo para que olhassem em especial para as mulheres. A OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, fez a mesma coisa em relação a indígenas e povos tradicionais. E a gente já verificou também, a partir de dados oficiais que eu vou mostrar, que a população negra é mais afetada pela Covid. Mas se a gente acabou de ver que as mulheres se infectam menos e morrem menos, por que que o impacto é pior sobre elas? Bom, aí a gente volta para a fala da professora Silvana. Todos esses processos que ela descreveu, a maioria deles com sua origem lá no feudalismo ou no início da sociedade cristã, muito apoiadas na própria religião, todos esses processos de opressão e violência sobre as mulheres se acentuam e se aprofundam em momentos não só da pandemia do Covid-19, mas em outros movimentos de, de alteração das estruturas sociais ou de alguma perturbação. Então, por exemplo, em deslocamentos migratórios, guerras, pandemias, sempre que esse tipo de configuração se coloca, as mulheres são mais atingidas. No caso do Brasil, a população negra e população indígena também. Em outros países, a população indígena, a população roma, né, os ciganos, e outros tipos de minorias que nem sempre são minorias, né? Minorias políticas que muitas vezes são maiorias demográficas. Então, vamos dar uma olhadinha em relação a cada um desses pontos que a professora Silvana mencionou. Aqui, em relação aos indígenas, é interessante a gente observar uma coisa. O site do Ministério da Saúde, que é alimentado por organismos específicos, né, de saúde indígena, que tem como base a CESAI, os distritos de saúde indígenas, apontam um número bem menor do que esse que eu estou mostrando, tá? A PIB, que é uma associação de povos indígenas, mostra para a gente que já tem mais de 23 mil indivíduos indígenas contaminados e quase 700 mil indígenas mortos pela Covid.
quando a gente olha nas fontes oficiais, esse número é bem menor, né? O que aponta para a subnotificação no caso dos indígenas. No caso da população quilombola, não existe nenhum tipo de monitoramento oficial, né? No caso das indígenas e dos indígenas, o governo federal faz um acompanhamento, mas no caso dos quilombolas, não. Então, as populações quilombolas estão tendo que mobilizar recursos financeiros e humanos, sendo que já são populações extremamente vulneráveis e com pouco acesso a esse tipo de recurso, para monitorar esses casos por conta própria, né? Eu uso os dados da CONAC, que é uma das grandes referências em termos de articulação de povos indígenas, de povos quilombolas e do movimento quilombola como um todo. Esses dados mostram que até o dia 7, né, até hoje, já foram mais de 4 mil casos confirmados entre quilombolas e 148 óbitos. Não consigo acertar aqui a direção dos slides. Quando a gente olha para populações não indígenas e não quilombolas, usando o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que também sofre com problema de subnotificação, mas, de novo, é o que a gente consegue observar que, tanto em relação a contaminados quanto em relação a óbitos, a população negra tem sido mais atingida, né? Então, usando as categorias oficiais do IBGE, quando a gente combina a categoria parda e a categoria preta, a gente vai ter aqui, no caso dos contaminados, 31,8 mais 4,7. Então, a gente tem aí 36, quase 37% dos contaminados por Covid sendo afrodescendentes. Isso porque existe um grande percentual de informações ignoradas em relação à raça-cor, né? Somando informações ignoradas com a categoria sem informação, tem quase 30% de pessoas contaminadas sem qualquer informação sobre a raça ou cor, tá? Então, existe a grande possibilidade de, entre esses 30%, ter também uma maioria afrodescendente. Quando a gente olha para os indivíduos que foram a óbito, percebam que, de novo, os pardos lideram, né? Na verdade, eles são mais mortos do que contaminados, 35%, e as pessoas pretas, 4%. Então, a gente juntando pretos e pardos, nós vamos ter mais de 40, né? 41% dos mortos por Covid sendo pessoas afrodescendentes, lembrando também que existe um enorme número de dados sem a informação da raça e cor. Então, a gente já viu aqui, olhando para alguns dados oficiais e alguns dados não oficiais, que a população negra tem sido mais vitimada, o Covid é mais mortífero entre negros. Vimos aqui que não existe qualquer dado oficial para a população quilombola e vimos também que os indígenas têm sido subnotificados. Bom, mas vamos olhar para as questões de gênero, né? Apesar das mulheres serem menos contaminadas e menos mortas pelo Covid, o que se verificou durante a pandemia, o que tem sido verificado, assim como é o que a gente verifica em tempos de guerra, em grandes fluxos migratórios, é um aumento da violência contra as mulheres, principalmente violência a partir do próprio parceiro ou de um familiar. Um aumento do desemprego, redução dos meios de subsistência, né? Redução da renda. Lembrando que as mulheres, segundo o IPEA, são mais propensas ao trabalho informal, né? Ou seja, o trabalho sem carteira assinada. Então, a pessoa que vende cosméticos, que vende quentinha, que oferece algum tipo de serviço, geralmente associado a tarefas do cuidado, então trabalhadora doméstica, babá,
sem carteira assinada, tá? Um outro impacto que tem sido verificado mais violento contra as mulheres do que contra os homens, que tem absolutamente tudo a ver com o trabalho da Federici, bem falado aqui pela professora Silvana, é o aprofundamento da desigualdade na distribuição do trabalho doméstico e das tarefas de cuidado, né? Como a professora Silvana falou no começo da exposição dela, a gente está num momento em que não tem para onde correr, né? A gente não pode sair de casa, não pode, no nosso caso aqui, acadêmicas, fugir para a universidade, não tem universidade. Em casais heterossexuais, as mulheres carregam a grande maioria do trabalho doméstico e das tarefas do cuidado. Entre as mulheres mais pobres, né, pertencentes às classes sociais menos favorecidas, isso fica ainda mais agravado, porque geralmente elas não podem parar de trabalhar fora, né? Elas são, no caso das trabalhadoras domésticas, por exemplo, são coagidas a irem à casa dos seus patrões, coagidas a manter a frequência de faxina ou de diária, mesmo os mensalistas, com um grande risco de se contaminarem no caminho, né, no transporte público, na casa das famílias que elas atendem, e ainda assim elas têm que voltar para casa, fazer todo o trabalho doméstico e todo o trabalho de cuidado, né? A educação dos filhos, o cuidado com os idosos, o cuidado com os adoentados, com os animais domésticos. Então, a divisão do trabalho doméstico, ela tem permanecido desigual e se aprofundado em sua desigualdade nos tempos de pandemia. Um quarto ponto que eu queria trazer aqui é que, apesar das mulheres serem a grande maioria da frente de combate ao coronavírus, por quê? Elas são a maioria das técnicas de enfermagem, são a maioria dos enfermeiros, são a maioria das trabalhadoras de limpeza. Então, quem está combatendo a pandemia em si, na prática, na frente de batalha, para usar essa linguagem militarizada tão em voga nesses tempos tristes que vivemos, são as mulheres. Mas não são elas que tomam as decisões políticas sobre quais ações e políticas públicas serão tomadas para não combater, enfim, porque nem sempre se pode combater, mas para amenizar os efeitos da pandemia. 15 minutos. Vou concluir rapidamente. Então, as mulheres estão na frente de combate, mas elas não tomam as decisões, né? Como a gente tem indicado no nosso grupo de pesquisa, Mulheres Eleitas, na Câmara dos Deputados, as mulheres são 15%, né, dos parlamentares. Sendo que esse foi o nosso recorde histórico, né? Em geral, as mulheres eram 8,7%, até as últimas eleições, pelos últimos quase 20 anos. Então, quem desenvolve legislação e também, enfim, claro, fora do poder legislativo, quem toma as decisões sobre o que a gente vai fazer em relação ao coronavírus, quais benefícios serão escolhidos, como serão feitos os testes de vacina, não são mulheres, são homens. E, portanto, as perspectivas e necessidades das mulheres não são levadas em consideração. Além disso, muitos dados que seriam necessários para a gente apontar essas desigualdades e para poder comprovar que políticas públicas de combate a essas desigualdades são necessárias, são dados inexistentes. Então, quando eu falo para vocês que existe uma distribuição desigual de trabalho doméstico na pandemia, sendo mais aprofundado do que anteriormente, a gente não tem esses dados ainda. Nós temos, né, a PNAD contínua, mas especificamente para o momento de pandemia, nós não temos dados oficiais. Existem pesquisas independentes, acadêmicas, a partir de meios de comunicação, mas eles não têm a validade que um dado oficial tem na hora de demandar uma política pública. Eu coloquei aqui 3 sugestões de documentos que oferecem recomendações, principalmente a gestores e gestoras, né? Sejam estaduais, municipais ou federais, para lidar
com a pandemia a partir de uma perspectiva de mulheres e meninas. São 3 documentos da ONU Mulheres. Vocês vão receber essa apresentação, então depois vocês podem jogar no Google esses títulos e encontrar os documentos. Eu recomendo fortemente a leitura. Mas, antes de terminar, eu queria passar alguns dados que são importantes para a gente comprovar tudo isso que a professora Silvana falou a respeito da obra da Federici. Quando a professora Silvana falou que a gente, na pandemia, não pode sair correndo para a universidade e espairecer um pouco ou ficar completamente dedicado ao trabalho, uma coisa importante de lembrar é que a gente também, as mulheres que sofrem violência de seus parceiros ou de um familiar, também não podem sair de casa para pedir ajuda, né? Alguns dados oficiais mostram que houve um crescimento nas denúncias dos casos de violência, principalmente no nível das unidades federativas. Então, no Rio de Janeiro subiu 51%, em São Paulo também. Mas, na verdade, isso mascara uma realidade ainda pior, isso ainda é a ponta do iceberg. Por quê? Para você fazer uma denúncia, estando presa em casa com seu agressor, é muito difícil. Então, mesmo que houvesse uma queda no percentual de denúncias, não significa que há uma queda no número e no índice de violência contra mulheres, né? As mulheres que agora estão na pandemia presas em casa com seu agressor, elas não conseguem sair para ir a uma delegacia, elas não conseguem pegar um telefone e fazer a denúncia, porque o agressor está do lado. Então, se a gente verifica aqui que houve um aumento de 35% nas denúncias, na realidade, os casos de violência doméstica são muito superiores a isso, né? O índice de feminicídio aumentou muitíssimo em relação a dados oficiais. Eu tenho um do Rio Grande do Sul, que mostra uma alta de 23%. Na internet, aumentou em 431% a violência que as mulheres sofrem de desconhecidos, né, de terceiros. E aumentou em 154% a violência relacionada à exposição de imagens íntimas. Então, por exemplo, pornografia de violência, que eu não acho que seja o termo certo, né? Quando um parceiro quer se vingar da parceira ou da ex-parceira expondo imagens nuas dela. Geralmente se usa o termo, né? Pornografia de vingança, eu discordo do termo porque não é pornografia, é violência. Bem que a pornografia também é violência. Enfim, é um longo debate. Então, esses casos aumentaram em 154%. O Brasil não está sozinho nisso, inclusive países do norte global tiveram alta nas denúncias de violência contra mulheres, né? Na França aumentou 30% e no Reino Unido 65%, por exemplo. Apesar disso tudo, considerando o orçamento que o governo federal tem para ações de enfrentamento da violência contra mulheres, só 5% desse orçamento foi gasto até o momento. Esse dado é um dado de um estudo da Câmara dos Deputados, tá? Algumas recomendações do que gestores podem fazer em relação à violência, lembrando que é sempre importante manter os dados monitorados, atualizados, manter os serviços de assistência a vítimas de violência. Se os serviços físicos têm dificuldade, então que se mantenha outras formas, principalmente virtual ou por telefone, o que não alcança a todos, né? Porque a mulher que está vivendo numa região rural ou num território indígena não vai ter internet para pedir ajuda ou para procurar abrigo, né? Mas são paliativos. Em relação à economia, ao dinheiro, né? Bom, as mulheres em geral já ganham, em média, 25% a menos do que os homens. Como eu falei para vocês antes, o IPEA já provou que as mulheres estão mais sujeitas à informalidade, a trabalhar sem carteira assinada. Agora, na pandemia, quais são os impactos disso?
Bom, lembra quando a professora Silvana estava falando de divisão sexual do trabalho, né? As mulheres são mais associadas a tarefas do cuidado, a tarefas domésticas. Bom, esse padrão, ele se projeta em todas as dimensões da vida social, inclusive nos negócios. Então, a maioria dos pequenos negócios são comandados por mulheres. Não a maioria dos pequenos negócios são comandados por mulheres, mas quando mulheres possuem negócios, em geral são pequenos negócios. Por exemplo, quando a gente fala do MEI, as mulheres que possuem negócios estão 63% registradas como MEI. Os pequenos negócios que estão sob administração de mulheres foram mais afetados pela crise, né? 48% desses negócios pequenos sob administração de mulheres fecharam agora na crise, ou temporariamente ou de vez. E as mulheres que possuem negócios estão mais endividadas, né? 42% estão endividadas, enquanto em relação aos homens são só 39%. Não só, é muito também, porém é menos do que as mulheres. Essa divisão sexual do trabalho, ela também é expressa nos setores, né? Então, se a gente para pensar, as mulheres estão concentradas no setor de serviços, muito mais do que os homens. E, gente, o que foi impactado durante a pandemia foram os serviços, né? Então, além de eu ter falado agora das mulheres que possuem pequenos negócios, as mulheres que estão empregadas formalmente ou informalmente no setor de serviços agora se encontram sem emprego e sem fonte de renda. Bom, como a divisão sexual do trabalho nos empurra para tarefas do cuidado ou tarefas domésticas, 90% dos quase 7 milhões de empregados domésticos do Brasil são mulheres, tá? A OIT já mostrou que o Brasil é um dos países que tem o maior contingente de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E desse contingente, 90% são mulheres, tá? Dessas 90% de mulheres, 70% são mulheres negras. E de todas as mulheres trabalhadoras domésticas, 70% não possuem carteira de trabalho assinada. Como vocês acham que elas estão na pandemia? Dentro de casa. No Brasil, nós temos 11 milhões de famílias que são chefiadas por mulheres. Então, imagina, né, como que essas 11 milhões de mulheres estão cuidando sozinhas de suas famílias. Muitas vezes sem nenhuma fonte de renda. Então, é cada vez mais necessário promover medidas e políticas que permitam o reconhecimento, a redução e a redistribuição do trabalho não remunerado. E agora que as escolas estão fechadas, é muito importante que os governos garantam que as meninas não deixem de estudar para cuidar dos seus avós, dos seus irmãos menores, enquanto os meninos continuam estudando, né? Aqui eu já mencionei para vocês, né, que a maioria das pessoas que estão na linha de frente do combate à pandemia são mulheres. Aqui tem alguns dados oficiais do Conselho Federal de Enfermagem. Desculpa, só é importante mencionar que de todos os profissionais de enfermagem do mundo que morreram em decorrência do Covid, 30% são brasileiros. Então, imaginem que 10 pessoas no mundo, 10 enfermeiros e enfermeiras do mundo morreram por Covid. 3 são brasileiros e brasileiras. E segundo o Conselho Federal de Enfermagem, a maioria tem perfil feminino, idade entre 30 e 50 anos, se eu não me engano, e comorbidades pré-existentes, o que significa que essas pessoas não deveriam ter sido colocadas em contato com o coronavírus, deveriam trabalhar em outros setores. Então, é muito importante que os governos promovam proteção e formas de garantir que as mulheres que trabalham na frente de combate ao coronavírus sejam protegidas.
Aqui eu coloquei alguns exemplos de outros países latino-americanos que têm lidado melhor com a pandemia do que o Brasil, no que se refere a perceber que mulheres têm, têm necessidades diferentes em decorrência justamente dessa socialização diferente que a gente tem, que nos coloca em posição de vulnerabilidade econômica, física, educacional. Depois vocês podem ler com calma. E eu queria finalizar fazendo um merchan do nosso grupo, Mulheres Eleitas. Como a Luana falou, é um grupo da UFRJ com a Rural do Rio de Janeiro. Coloquei aqui o link para que vocês possam conhecer o nosso trabalho. Temos também, pelo que eu vi, 3 participantes aqui da live que são do grupo, né? A professora Luana, a professora Maíra, a Júlia, vi que a Vanilda está aí também, e eu. Então, a gente pode conversar também sobre o nosso projeto em relação a mulheres eleitas. É isso, muito obrigada. Gente, Patrícia, não sei nem o que te dizer, assim, é muita informação e, para mim, muito chocante. E, assim, a gente precisa saber disso, mas a gente fica um pouco, eu acho que, agonizando, né, com esses números. Eu agradeço muito por você poder trazer isso para a gente, é uma informação que a gente precisa, principalmente à luz dessas questões que a gente já colocou da formulação dessa gênese do lugar onde a gente se encontra e entender melhor como que, no caso da pandemia, a gente está como um alvo, vamos dizer assim, e que a gente vai ter que pensar em medidas institucionais e extra-institucionais também, que são mais imediatas, vamos dizer assim, para lidar com isso, ter essa ideia dos mais atingidos, vamos dizer assim, ou pelo menos pensar essas pessoas que já estão sendo muito atingidas, no caso dos enfermeiros, por exemplo, é muito importante. A gente, só para lembrar os participantes que estão aqui, a gente vai ter alguns eventos sobre saúde, sobre educação, impactos, vamos chamar, temos algumas mesas já programadas para isso, com profissionais das áreas, né, mulheres das áreas, para discutir as questões das mulheres nesse sentido, mas, assim, esse recorte geral, para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo, para mim, foi maravilhoso. Obrigada. Vamos abrir agora para as perguntas com a Gabriela. Gabriela, tá aí? Oi, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito a participação de todos. A gente teve muitas perguntas no chat e eu creio que não vai dar tempo de responder todas. Então, a gente selecionou, vamos fazer uma pergunta para cada e aí, se der tempo, a gente vai trazendo outras. Primeira pergunta, da Paula Gomes. Ela pergunta para a professora Silvana o que ela tem a dizer da participação da igreja nessa demonização das mulheres e até mesmo se aliando à burguesia, à nobreza, para a manutenção de muitas ideias disseminadas. Gabriela, eu acho que você pode fazer já a segunda pergunta, porque aí a Patrícia já fica já com ela anotada pensando já na resposta. Eu acho que assim depois vai mais rápido. Que aí a Silvana já responde, depois já vem a Gabriela. Eu acho que fica um pouco melhor, pode ser? Sim. Então, para a Patrícia, gostaria de saber se a doutora Patrícia acha que os dados expostos por ela a respeito da diferença por raça e dos impactos do Covid pode servir como base para objeções à teoria geral da Silvia Federici sobre a gênese e sobretudo, a manutenção da organização socioeconômica capitalista que mantém as mulheres oprimidas. Eu vou enviar as perguntas no chat para não esquecer. Então. Obrigada, Gabi. Já estou entrando aqui para responder. Eu demorei um pouco para clicar. Olha, a relação da igreja, assim, a gente tem que pensar, não vou fazer grandes exposições sobre isso, mas que nesse momento histórico, assim, do 15 até o século XVIII, a gente ainda tem um processo muito complexo de mistura da igreja com o Estado.
tá? Então, você não tem ainda a completa separação, a laicização do Estado, tá? Claro que todos os processos contra as mulheres, de caça às bruxas, mobilizaram esse imaginário do demônio, da demonização que a igreja já tinha preparado. Então, tem toda que a Silvia Federici vai analisando, sabe, as imagens, a linguagem, a maneira como se, assim, esse medo com relação às mulheres, medo com relação à sua sexualidade e à reprodução. As mulheres aparecem, se elas têm muito domínio da sua sexualidade, elas aparecem como ameaçadoras para as crianças, porque elas podem se tornar infanticidas, e aos homens, porque elas são castradoras. Então, tem toda uma mobilização do medo aí, que é uma mobilização religiosa, mas também política, porque essas duas coisas ainda estão muito imbricadas, porque o Estado não se separou completamente da igreja ainda, né? Então, tem toda uma participação da igreja, especialmente na construção do imaginário demonizante das mulheres. E tem um outro aspecto que eu acho super interessante, quando vocês lerem a Federici, presta atenção nisso, que ela fala assim, ao mesmo tempo em que demonizou as mulheres, a igreja também usurpou saberes femininos. Por exemplo, a igreja, toda a ritualística da igreja católica, ela é muito feminina. Os padres usam saia, a roupa, o jeito que eles aparecem, o cerimonial parece muito um baile. Então, o que acontece? Ela diz, a igreja se aproveitou de um certo erotismo que era das mulheres, que era privilégio das mulheres, para incrementar os seus próprios rituais, tá? É como se a igreja roubou a saia das mulheres, tá? Como linguagem. Então, tem uma participação enorme da igreja nisso, tem muito documento para se estudar isso, então é um assunto muito interessante. E claro que a igreja teve participação nisso na domesticação das mulheres, e teve participação também disso, por isso que a caça às bruxas também acontece nas colônias, tá? Existe um assunto enorme. Se vocês mexerem nos livros da Silvia Federici, tem muita iconografia sobre isso, tá? Patrícia, sua Oi. vez. A pergunta está aqui do lado. Se você tiver esquecido o que foi perguntado, eu coloquei no chat, tá? Joia. Então, em relação à pergunta que enviaram para mim, talvez seria mais interessante se a professora Silvana comentasse, visto que ela é especialista em Federici. Gente, eu conheço da Federici a mesma coisa que vocês e provavelmente menos. Mas o que eu acho que os dados do Covid indicam, quando a gente observa a maior mortalidade da população negra, o grande impacto sobre as populações indígenas, o não monitoramento da população quilombola. E apesar de mulheres serem menos contaminadas e menos mortas, os impactos socioeconômicos, de saúde, porque uma coisa que eu esqueci de mencionar que é super interessante em relação também ao controle da sexualidade dos corpos femininos. O serviço de aborto legal praticamente está parado no Brasil, né? O Pérola, aquele hospital de São Paulo, que é a grande referência para o serviço de aborto legal, ou seja, né, vocês sabem, quando a mulher é vítima de um estupro, quando ela corre risco de morrer, ou o feto também, foi suspenso por muito tempo e ele virou um lugar de triagem para síndrome respiratória grave, né? Então, enfim, dando essa volta toda para dizer que o que os dados de Covid mostram para a gente bom, a necropolítica, né? As vidas que valem menos. Então, ficou bastante evidente que a administração federal não só não se importa que negros, pobres, idosos morram, mas provavelmente deseja, né? Já que a meta era 30 mil, já está chegando, bom, já mais do que triplicou, né? Então, acho que tem esse elemento da necropolítica
das vidas que não são desejáveis, das vidas que valem menos e que podem deixar de existir. E um outro elemento que a gente observa a partir desses dados é como que o capitalismo, o sistema capitalista no Brasil sempre se apoiou fortemente na branquitude, né, na supremacia racial e na divisão sexual do trabalho. Né? Então, a gente pode falar racismo e patriarcado, ou como a professora Silvana já indicou, patriarcado às vezes é um termo em disputa, então a gente pode falar de formas de dominação com base em gênero e com base em raça. Definitivamente, o sistema capitalista nesse país não seria o que é se as mulheres não estivessem em casa, além de fora de casa, né? Mas estivessem em casa cuidando das crianças, limpando a casa, cuidando dos idosos, dos doentes. Se as mulheres negras não estivessem fazendo o trabalho que as mulheres brancas não podem fazer e podem pagar para que alguém faça, e por grande coincidência são mulheres negras, e se esses grupos sociais subalternizados por marcadores de gênero e raça não estivessem trabalhando de graça ou de forma subremunerada para que o sistema funcione bem, né? Então, eu acho que esses elementos, os dados da Covid, reforçam não só a questão das vidas que valem menos, mas também mostram para a gente muito das engrenagens do capitalismo com essa configuração específica que tem o nosso país. Então, seria isso que eu gostaria de comentar. Gente, a nossa reunião vai até 8h30, mas ainda tem 2 perguntinhas que eu acho que a Gabi vai colocar para a gente, que são para as duas, são perguntas mais gerais, de pensamentos de articulação e etc., de uma coisa mais efetiva. Então, Gabi, você está aí? Oi, estou aqui. Então, a gente tem mais 2 perguntas que a gente gostaria que as duas comentassem. A primeira é se é possível pensar na configuração de um sujeito político com capacidade de fazer frente a uma pluralidade de opressões, articulando os diferentes grupos oprimidos. E a forma política pode ser um instrumento de emancipação? E a segunda, já vou perguntar para a gente adiantar, que a gente tem pouco tempo, é que esse apagamento da mulher enquanto agente independente, que foi retratado no livro da Frederici, foi retratado no livro, né? Se a gente trouxer essa questão para os dias atuais, a gente pode ver que a mídia ela contribui para a consolidação desse apagamento, né? Só que, ao mesmo tempo, elas contribuem para a propagação de movimentos feministas, das ideias, né? E ainda assim, a gente vê bastante... Peraí, eu vou abrir aqui no Word, porque eu não consegui ler no chat. Ainda assim, a gente lida com uma visão muito negativa desses movimentos, né, que eles vêm constantemente sofrendo ataques. Então, eu gostaria que, levando isso em consideração, vocês comentassem um pouco o ponto de vista de vocês em relação ao papel das mídias sociais, né, na propagação do feminismo. Aqui? Bom, já vou começar direto para a gente ter tempo, tá? Então, assim, a primeira pergunta, se é possível um sujeito político capaz de fazer frente às opressões. Olha, tem muitos diagnósticos, e realmente a pergunta é muito geral, né? E assim, eu costumo sempre dizer que a gente faz análise política, análise histórica, e às vezes a gente fica com uma demanda de que dessas análises a gente possa fazer uma previsão, sabe? E nem sempre é possível fazer, porque a história ela é marcada pela contingência. Então o que eu acho que é possível dizer? Tendo como base os estudos sobre a mulher, tendo esses dados todos que estão sendo colhidos e analisados e estruturados sobre a exploração das mulheres, e que é atravessada por uma exploração de raça e classe também, acho que
ficou muito claro aqui, eu dei mais ênfase à questão da mulher, mas sempre a gente tem a questão da raça e da classe junto, né? O que é possível dizer? É possível dizer que, primeiro, assim, que você tinha uma expectativa revolucionária, né? Principalmente nos anos 50, 60 ainda, né? Ali começa o ocaso disso. Um marco disso é maio de 68, né? Até ali você tinha uma expectativa que o sujeito político seria a classe proletária emancipada como o motor da história, enquanto o agente da revolução, não é? E aí você tem, depois disso, um processo histórico de pluralização, digamos assim, desse sujeito capaz de transformar a sociedade e fazer frente à oposição. O que a gente pode dizer sobre esse sujeito? Que ele só pode se constituir se ele se organizar coletivamente. E a gente vive num momento em que, é claro que tem muitos estudos sobre isso, eu só vou dar uma pincelada aqui, porque é uma questão muito complexa, como as formas de organização tradicionais, então, o partido, o sindicato, enfim, elas entraram em ocaso, né? Elas enfrentam dificuldades de ser, para que elas executem a tarefa histórica de seu lugar de sedimentação, de concretização de uma ação política coletiva. Isso significa que a gente perdeu qualquer possibilidade de fazer uma ação política coletiva organizada? Não, não. Isso significa, e eu vejo isso muito mais na prática, e como eu disse, não dá para a gente fazer, a gente não está aqui com bola de cristal. O que a gente vê no horizonte? É uma coisa muito visível, né, que as organizações de luta política, de pesquisa, de estudo, de construção de discurso, promovidas por movimentos negros, movimentos indígenas, movimentos de mulheres, movimentos de transexuais, que esses movimentos, eles têm uma força política hoje, tá? Eles já encontraram a sua formatação capaz de fazer frente, ainda não, né? Eles são plurais, eles estão amadurecendo, e eles são a grande força política de oposição hoje. Não tem como negar isso, tá? Então, eu diria que é preciso lutar dentro desses lugares e é preciso compreender esses lugares na sua pluralidade. E aí isso já me leva à segunda pergunta sobre o sentido do feminismo hoje. Gente, não se esqueçam que a mídia é uma indústria capitalista, tá? Que produz o quê? Imagem. Produz e vende imagem. Então, a mídia, como fábrica capitalista, ela vai tentar se apropriar de tudo que está acontecendo. Se está acontecendo um movimento feminista forte, ela vai tentar absorver isso e transformar em mercadoria, né? Assim como ela tenta fazer com o movimento negro, né? Tem textos lindíssimos da Beatriz Nascimento, uma historiadora brasileira, já morta, infelizmente, mas em que ela fala como a mídia, e muitas vezes o cinema, fazem do corpo negro, fazem da tela um novo valongo, porque elas usurpam, né, a imagem do corpo negro, a sua dança, etc., para transformar isso em mercadoria, e sem devolver lá para a fonte, né, sem emancipar a população negra. Então, assim, a mídia ela tem que ser lida dentro de um contexto capitalista. E nesse sentido, ela contribui, sim, para a tentativa de absorção que o capitalismo faz do imaginário e das ideias feministas para transformá-los em mercadoria. Ao mesmo tempo em que, como você mesma disse, ela não consegue assimilar totalmente isso, porque o feminismo é uma força de oposição, né? O que eu posso dizer sobre isso? Né, em poucas palavras e no pouco tempo que a gente tem aqui, só para jogar as questões para vocês pensarem, né, e continuarem pensando isso, e eu também vou continuar pensando nisso. Essa ambiguidade de alguma coisa que é parcialmente absorvível, tem que absorver o que está acontecendo socialmente, né, mas que
continua guardando uma imagem negativa, ou seja, um resto que não consegue ser absorvido, eu acho que essa é uma ambiguidade de qualquer luta política. Uma vez que você se põe em cena lutando politicamente, vem um movimento contra-revolucionário que tenta absorver, anular, aniquilar, apaziguar aquilo. Isso é natural dos processos históricos, é assim que acontece. Agora, isso tudo não pode invalidar o fato de que o feminismo é um nome que carrega uma coisa muito, muito, muito mais complexa. Feminismo, assim, enquanto conceito, é alguma coisa que não pode ser definida, porque existem muitos feminismos. Porque ser mulher, né, ainda que os marcadores sociais venham e digam, você é mulher, então você tem que ser assim, blá, 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 blá. Ser mulher depende muito do lugar em que você está na sociedade, no lugar geográfico que você está no mundo, no país e no mundo, da cor que você tem, da idade que você tem, da classe social em que você está. Então, ser mulher, por si mesmo, não indica, não tem um referente fechado. Ser mulher não é uma essência, tá? E é por isso mesmo que o feminismo é tão múltiplo. Então, o feminismo, o que que a mídia faz? Ela tenta, para ela absorver, ela tem que colocar numa caixinha. Mas a luta feminista é muito maior e muito mais questionadora do que isso. E ela precisa ser assim para ela ser forte. Então, quando alguém vem dizer, mas o feminismo tem que ser, o verdadeiro feminismo é esse. Bom, isso para mim é totalmente contraproducente. A força do feminismo é, às vezes você está pensando numa direção e pensando, nossa, o feminismo tem que fazer isso. Por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Porque eu acho essa questão muito importante. A questão da maternidade. Do ponto de vista, né, das mulheres brancas e do controle contraceptivo, para as mulheres que estavam muito presas à vida como dona de casa, as mulheres brancas de classe média, era muito importante ter maior controle sobre a vida, sobre a concepção, para que elas pudessem ir trabalhar, para que elas pudessem controlar melhor a sua vida sexual fora do casamento, por exemplo, antes do casamento. Então, assim, a questão do aborto, da contracepção, elas têm um peso para esse recorte social e de classe também das mulheres, que é importante, faz parte da luta feminista, etc. É claro que a luta pelo que o Estado tem a ver com o fato de a gente engravidar ou não, quando e por quê, não é? Muito bem, isso é legítimo. Porém, se a gente olha a luta das mulheres negras, desde os processos de escravidão até hoje, quando a população negra jovem é morta nas periferias, para elas a questão da maternidade, o mais importante é conseguir ter seus filhos e mantê-los vivos. Para elas a questão da maternidade passa muito mais por aí. Então eu não posso fazer uma linha só de luta pelos direitos de maternidade, relativos à maternidade, pensando só o lugar das mulheres burguesas brancas. Também não posso fazer só do ponto de vista das mulheres negras periféricas. Eu tenho que considerar essa multiplicidade. Com certeza, se eu pensar no caso das mulheres indígenas, eu vou ter outros problemas ligados a isso, a maternidade, que não dizem respeito diretamente às mulheres brancas urbanas do Rio de Janeiro ou de São Paulo, tá? Então, eu estou dizendo tudo isso porque uma coisa é esse imaginário contra e a favor que a mídia absorve para tentar domesticar a luta feminista. Outra coisa é a vivacidade da luta feminista, que, por definição, porque as mulheres são plurais, porque ser mulher é uma pluralidade, não é uma essência, por definição, essa luta é quase indefinível. Ela se redefine cada vez que ela consegue dar conta de um problema novo. Tá? Só gostaria então de complementar, nós temos só mais 4 minutos, e eu estou bastante contemplada pela fala da professora Silvana, mas só queria fazer um comentário em relação à menção feita à mídia.
na verdade, um comentário e uma indicação de leitura. Eu acho que tem bastante tempo que as mulheres, principalmente as mulheres feministas, apontam o quão problemático é o tratamento da mídia em relação às mulheres, né? Por exemplo, no nosso campo aqui das mulheres eleitas, quando uma chefe de Estado ou alguma mulher que exerce um cargo eletivo é retratada na mídia, não sei, sai uma matéria sobre a roupa que ela usa, ou o cabelo dela, a forma como ela se veste. Então, assim, as feministas já apontavam há bastante tempo, né, o quão violento esse tipo de comportamento é, mas nos últimos estudos, principalmente nos últimos 5 anos, sobre violência política de gênero, a mídia tem sido colocada como um elemento central, o que inclui as mídias sociais, né? Tem um estudo da Anistia Internacional que mostra que 1 em cada 10 tweets que mencionam mulheres negras era ou abusivo, ou problemático, ou violento, né? E a mesma coisa acontece em relação às mulheres brancas em outra proporção, né? 1 em cada 10 tweets direcionado a mulheres brancas é violento, ou abusivo, ou problemático, né? Ainda segundo a Anistia Internacional, mais de, acho que 2,8, quase 3 milhões de contas foram denunciadas por comportamento abusivo, né? Então, assediar, intimidar, silenciar pessoas, e a grande maioria contra mulheres. Então, assim, tem saído vários estudos sobre misoginia e mídias sociais, principalmente o Twitter. Então, fica cada vez mais evidente que a mídia, seja ela a grande mídia ou as mídias sociais, que estão incluídas aí na questão da comunicação social, podem ser vetores de violência contra mulheres, estão usadas, né? Como ferramentas de misoginia. Tem um texto relativamente recente, ele tem 4 anos, que inclusive menciona o caso da Dilma Rousseff, como o processo de impeachment dela foi retratado na mídia de uma forma não adequada, que é da Crook e da Juliana Sanin. Vou colocar aqui o link para o PDF que está no site da Crook, e se vocês derem, ele está em inglês, né? Então, assim, para quem consegue ler inglês, dá um Ctrl F, procurar por mídia, elas fazem uma boa discussão sobre violência política de gênero e mídia. E, bom, para fechar, em alguns segundos e super a grosso modo, a primeira pergunta que questionava em que medida o Estado pode contribuir para enfrentar essas desigualdades que nós vimos nos dados, né? Em especial agora em relação à Covid. Bom, é um longo debate que, dentre os feminismos, existe há muito tempo, então, feministas institucionalistas e feministas mais vinculadas aos movimentos autônomos, brigam em relação a esse tema há muito tempo. No pós-doutorado, que eu terminei há quase 3 anos, eu estudava feminismo estatal, que justamente trata dessa sinergia entre movimentos de mulheres e movimentos feministas e as agências de políticas para mulheres no Estado, na esfera do Estado. Sofri muitas críticas ao longo do pós-doutorado, ao longo dos 4 anos lá de FEFELESH, porque muitas feministas não gostam dessa perspectiva institucionalista, né? E acham que o feminismo é incompatível com o Estado, porque, afinal de contas, o Estado é a materialização mais evidente do patriarcado e da dominação masculina. Bom, existem argumentos contra e a favor impossíveis de condensar no 0 minuto que a gente tem que a gente tem restante aqui de conversa, mas
o que eu gostaria de deixar registrado é que esses 2 últimos anos mostram para a gente que conquistar o Estado e ocupar o Estado, por mais que isso seja chamado de corrupção, parece muito necessário, né? Então, o esvaziamento recente de feministas, antirracistas do aparato estatal mostram para a gente que talvez nós estejamos equivocadas quando dizemos que não há lugar para o feminismo no Estado, ou que a gente não deve entrar no Estado. Então, a minha opinião é que sim, nós devemos ocupar o Estado, a nossa não presença na direção da burocracia estatal e das instituições políticas é catastrófica, e os últimos 2 anos mostram isso. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar com vocês. Queria só comentar, fazendo mais uma sugestão de literatura. Na USP, nós tivemos, durante alguns anos, o grupo chamado 50 Anos de Feminismo. Publicamos 2 livros. O primeiro é esse daqui. O segundo está disponível para venda na internet, tem físico também. Mas, para quem quiser se aprofundar nessas questões de feminismo estatal, é uma boa leitura, principalmente o segundo livro. É isso, obrigada. Gente, então já vou acabar aqui, já começando na leitura de tudo isso, porque fiquei agora já animada para continuar. Eu queria agradecer muito a vocês duas, que são pessoas maravilhosas, inspiradoras, cada um com sua direção de trabalho, contribuindo para esse nosso problema, porque é um problema para todos nós, ainda que nós não consigamos dar cabo de falar por todas e etc. Para nós é um problema, e a proposta do projeto é exatamente essa. Vocês trouxeram isso de uma forma geral para a gente já sentir o impacto, que a gente já está sentindo, mas pensar ele dessa forma em conjunto. A gente vai ter a oportunidade de pensar esse impacto mais propriamente, dar vozes para diversos tipos e grupos de mulheres. Nós teremos um evento com feminismo indígena, uma mesa de alunas indígenas, então a gente vai ter esse contraste de posições, de perspectivas. Eu agradeço muito a vocês que participaram, que estiveram aqui, que fizeram as perguntas. Desculpa não ter dado tempo de fazer perguntas. Todas as perguntas que a gente queria, na verdade, a gente tem um banco de perguntas. Tem gente que perguntou por fora, tem gente que perguntou pelo chat. É muita pergunta. Não porque não entenderam propriamente, é porque realmente suscitou isso, o pensamento, que é exatamente nossa proposta, né? Suscitar esse pensamento, pensar juntas estratégias. Sobre essa questão do feminismo institucional ou não, tem uma literatura grande sobre isso. É uma questão que, para mim, também eu fico coçando, que também doida para perguntar mais, para entender melhor.